Questão 136. A figura 1 representa uma gravura retangular com 8 metros de comprimento e 6 metros de altura. Podemos ver aqui a figura 1. E a pergunta, o enunciado continua assim: deseja-se reproduzi-la numa folha de papel retangular com 42 cm de comprimento e 30 cm de altura, deixando livres 3 cm em cada margem, conforme a figura 2. A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível da região disponível, mantendo-se as proporções da figura. A escala da gravura reproduzida na folha de papel é... Bom, então aqui nós devemos reproduzir essa imagem em uma folha, mantendo-se uma margem de 3 cm, mantendo-se as proporções. Vejamos. Essa folha ela tem inicialmente 42 cm por 30 cm. No entanto, nós devemos descontar a margem de 3 cm. Então, vamos fazer um retângulo. Então, esse retângulo dessa folha, aqui nesse retângulo nós teremos a parte aproveitável. Inicialmente são 42 cm, mas nós vamos descontar 3 de um lado e 3 do outro. Então, no comprimento da folha, nós estamos descontando 6 cm. E 42 menos 6 ficam 36 centímetros. Finalmente, na altura da folha, eram 30 centímetros, estamos descontando 6, ficarão 24 centímetros. Aqui é melhor se a gente trabalhar com a mesma unidade. Ao invés de metros, nós vamos considerar essa figura em centímetros. 8 metros em centímetros são 800 centímetros. Analogamente, na altura, nós tínhamos 6 metros, vamos ficar com 600 centímetros. Agora, nós vamos pensar da seguinte maneira: por quanto que a gente tem que aumentar a largura de 36 para que ela fique com 800 centímetros? E será que quando a gente fizer isso, será que a altura vai caber ou será que ela vai passar? E se a gente pensar em aumentar a altura para que caiba os 600 centímetros? Será que isso vai funcionar também para o comprimento ou será que vai passar? Então essa é a ideia. Inicialmente, vamos considerar aumentando-se a altura. Qual que é a nossa escala que a gente tem que considerar para que a gente aumente 24 centímetros para que caibam 600 centímetros? Então, nesse caso, a escala vai ser a seguinte. Vamos considerar, então, inicialmente a altura e vamos prosseguir. Nós devemos ver a escala que a gente tem que aumentar 600 para que caibam em 24. Então, a escala será, basta dividir 600 por 24. Então, aqui dá para simplificar por 2, por exemplo, ou 4. Então, vai ficar 150 por 4. Acho que seria mais simples se tivesse simplificado por 6. Então, simplificando por 6, vai ficar 100 por 4. Agora dá para ver que a escala que a gente tem que aumentar é 1 para 25. 1 para 25. Então, será que se a gente aumentar a nossa folha de 1 para 25 para que caiba a altura, será que o comprimento vai caber? Então, aumentando de 1 para 25 no comprimento, o nosso novo comprimento vai ficar o seguinte: vai ficar 36 vezes 25. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 5 vezes 3 dá 15, com 3, 18. 2 vezes 6 dá 72, vão 7. Dá 12, aliás. Vai 1. 2 vezes 3 dá 6, com 7. Então, 0. 10, vai 1. Nós temos 9. Isso quer dizer que, aumentando dessa maneira, 1 para 25, a gente conseguiria fazer caber até 900 centímetros, ou seja, 9 metros.
Como a nossa folha tem um comprimento de 8 metros, então isso aqui seria o suficiente. Agora vamos ver como é que seria se a gente considerasse o comprimento. Se der um número menor, quer dizer, uma escala menor, a gente aproveitaria mais do nosso papel. Então vejamos, se a gente considerar o comprimento. Então no comprimento, nós devemos fazer 800 centímetros caber em 36. Então vejamos, 800 centímetros deve caber em 36. Simplificando por 4, vai ficar 200 sobre 9, dividindo 200 sobre 9. 2 não tem como, pega 20. O número que a gente multiplica 9 para que fique 20 ou mais próximo é 2. 2 vezes 9 fica 18. Então o resto é 2. Baixo outro zero. O número novamente será 2. 20 menos 18 vai ficar 2. Não tem como prosseguir, coloca uma vírgula, adiciona um zero, e aí vai ficar uma dízima de 2. Bom, mas isso não tem importância. Será que essa escala de 22,22, ou melhor ainda, 200 para 9, será que ela é suficiente para que faça a nossa altura caber? Então vejamos. A quantidade de papel que a gente pode utilizar são 24 centímetros. Então, agora que nós estamos considerando o comprimento, onde a escala deve ser essa, 200 para 9, vamos ver como é que ficaria na nossa altura, se caberia os 6 metros nos 24 centímetros. Para isso, basta que a gente multiplique os 24 centímetros disponíveis pelo nosso fator de aumento, que é 200 para 9. Então aqui vai ficar 24 vezes 2 dá 48, e a gente repete os dois zeros. 48 por 9. Dá para simplificar por 3, né? 48 dá para simplificar por 3, fica 16. Repete os dois zeros. 16 por 3. Efetuando a divisão 1.600 por 3. 1 não tem como, pega o 16. O número que a gente multiplica 3, que dá 16 ou mais próximo, é 5. 5 vezes 3 dá 15, sobra 1. Baixa o 0. Coloca 3. Sobra 1. Baixa o 0. Coloca 3. Sobra 1. Aqui vai dar algumas coisinhas aqui, uma vírgula, enfim. Mas já dá para perceber que utilizando essa escala, a gente só consegue colocar 500 centímetros, alguma coisa, o que não é suficiente para a nossa altura de 600 centímetros. Então, essa escala para a gente, ela não é suficiente, ela não serve. Quer dizer que nós deveremos utilizar o fator de aumento de 25, ou seja, a resposta será uma escala de 1 centímetro de papel deve equivaler a 25 centímetros na realidade. Portanto, nossa alternativa será a letra D.